Reviravolta no caso da morte brutal no Riacho Fundo. Novas imagens mostram o momento em que os dois suspeitos do crime e a vítima chegam ao apartamento de madrugada. A vítima é um morador de rua que aparece de chapéu nas imagens. Os outros dois homens estão presos. É hora do personagem da notícia. Aqui no Cidade eu converso com o delegado Johnson Kennedy. Delegado, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Henrique. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Delegado, como é que vocês chegaram nesses dois homens que aparecem nas imagens? Depois de muita investigação, Henrique, colhendo provas na cena do crime, informações, conseguimos identificar os dois e efetuar a prisão deles. O primeiro foi preso ali por volta de 20 horas, lá no Recanto das Emas, e o segundo preso aqui no Riacho Fundo 1, ali próximo do local do crime. E, delegado, vamos decifrar um pouco mais para ajudar o nosso público nessa imagem que colocamos no ar agora. Essa imagem que colocamos agora aqui, delegado, é o momento que na madrugada eles chegam nesse apartamento, que me parece um apartamento alugado. A vítima é esse senhorzinho com o chapéu que caminha até com dificuldade, é isso? Correto, Henrique, é esse mesmo. Chapéu redondo, né? E ele vai mancando. Esse aí é a vítima. Inclusive, é o último... É o último a entrar no apartamento, se você perceber pelas imagens. Sim, a gente percebe que ele é o último a entrar. E depois tem outra imagem de uma pessoa saindo. É um dos suspeitos, ele troca de roupa, é isso, delegado? O que acontece? Eles ingressam no apartamento às 3h40 da manhã. E aí eles vão sair do apartamento só às 9h33. Aí, nesse momento, saem os dois. Sai o Augusto e sai o Paraíba, entendeu? Sai os dois do apartamento. Um deles sai carregando... O Paraíba, inclusive, sai usando a mesma calça que ele usava quando entrou. Ele mudou só a camiseta, provavelmente pelo fato de ter sujado de sangue, né, durante o crime, entendeu? Então já é fato que eles mataram esse senhorzinho dentro desse apartamento alugado? Correto. Tanto o sistema de câmera confirma isso, porque eles não saem do local, entendeu? Eles entram às 3h40 e saem do apartamento às 9h33. E também pela perícia realizada na cena do crime. As peritas, né, que realizaram o local foram enfáticas em dizer que, em razão da quantidade de vestígios encontrados dentro do apartamento, elas tiveram certeza em dizer que aquele foi o local do crime. Agora, tá delegado, Pois não. Apesar de que os autores, né, no caso, segundo o relato do Augusto, foi ele que limpou o apartamento, entendeu? Porque quando os dois saíram do apartamento, o apartamento estava todo sujo de sangue, o corpo dentro das duas caixas, entendeu? Aí eles saem do apartamento e depois volta só o Augusto para fazer a remoção do corpo das duas caixas, né? E fazer a limpeza do apartamento. O Augusto que o senhor se refere é o senhorzinho, é o senhor mais velho, o suspeito mais velho ou mais jovem? O mais velho é o Paraíba. Tem 52 anos, tem várias passagens policiais. Até o dia da prisão em flagrante, eram 9 passagens, sendo 2 por homicídio, Henrique. Meu Deus. Soutinho da Silva, hein, delegado? Vai entender, isso, né? E outro rapaz, o mais novo, é o Augusto, 23 anos, não tem passagem policial até então. E delegado, qual é a motivação desse crime brutal? Pois é, nós estamos agora justamente se debruçando sobre essa parte do crime, né? Determinar ali a motivação. Porque quando os dois foram ouvidos na delegacia, cada um deu uma versão própria para o crime, né? O Augusto disse que ele não teve participação, que quem cometeu foi o Paraíba por sua vez, disse que quem matou foi o Augusto. Então agora nós estamos conferindo outros elementos, as informações que eles passaram, as pessoas de convívio,
e mais algumas informações para poder determinar qual foi a motivação, por que que o Sidney acabou sendo morto nesse dia. Agora, delegado, é uma maluquice tão grande desses dois, né? Porque eles fazem o que fazem dentro desse apartamento e um deles sai com parte do corpo e joga no lixo ali na frente, é isso mesmo? É isso. Na verdade, foram duas caixas, né, com a metade do corpo, da cintura para baixo, ficou numa caixa, da cintura para cima ficou em outra caixa. E uma parte vai para a parte de cima do bloco e a outra parte é jogada na parte de baixo do bloco. Ambas em locais de descarte de lixo, entendeu? Olha, delegado, eu tô há 40 anos fazendo televisão, né? Local, opção minha, né? 30 anos, mais ou menos, fazendo local. Eu já vi muita coisa. Acho que o senhor também, na sua vasta experiência policial. Mas dessa maneira, com essa frieza, tem tempo que eu não vejo aqui na capital do Brasil. E o senhor, hein? Acho que foi a primeira vez que eu vi uma situação dessa, viu, Henrique? Que coisa, que coisa. E esses dois se conheciam, delegado? Não, isso eles mesmos, os dois afirmam que não se conheciam. O Augusto, que é o responsável pelo apartamento, né, ele tava usando o apartamento emprestado de um conhecido dele, inclusive dividia a residência com um conhecido, mas essa pessoa, o locatário do apartamento, ele não estava ficando lá nos últimos dias. Então ele tava passando lá, passando sozinho no apartamento. Ele disse que saiu do local e pro, foi passar a noite, né? Ele saiu do apartamento já uma meia-noite e pouco, e aí ele vai para o rumo ali do Riacho Mall. No caminho ele encontra os dois, né? O Paraíba e o Sidney, conversando, se aproxima deles e começa a conversar com eles. A partir de então, os três seguem rumo ao shopping, onde ingerem bebida alcoólica, e aí às 3h40 da manhã retornam para o apartamento, né? Retornam, não. Ele retorna para o apartamento acompanhado dos outros dois, Ele, quando então acontece o crime. eles explicaram a motivação para levar esse. É um morador de rua, tá confirmado também que é um morador de rua, né, delegado? Sim, a vítima é morador de rua. É a vítima. O Paraíba não é morador de rua, ele tem um local, tem uma residência, né, onde ele mora, uma residência alugada, onde ele morava lá já há quase um ano. E eles, no primeiro depoimento, eu posso imaginar que o senhor conversou com um primeiro, depois conversou com o outro, evidentemente. Eles explicaram, delegado, o que atraíram a esse senhor morador de rua para esse apartamento, que a gente percebe que ele chega com dificuldade para caminhar, mas ele vai de boa, ele não vai sobre resistência, né? Não, não, ele não vai, ele vai. Segundo eles, aí vamos lá. O Augusto disse que em momento algum ele sabia o que ia acontecer, né? Que ele simplesmente ele saiu para beber, encontrou esses dois, conheceu, é, conversaram um bom tempo, ingeriram bebida alcoólica juntos e depois eles vieram para o apartamento dele, entendeu? Quando ele estava lá dentro, os três ainda bebendo e conversando, o Paraíba, sem motivo algum, pega uma tesoura da própria residência e começa a furar a vítima, entendeu? A vítima cai no chão, ele continua agredindo a vítima, e aí vai até matar. Depois que ele termina de matar, ele teria se aproximado do Augusto. O Augusto, com medo, né, pede para ele que não faça nada com ele, e aí nesse momento, segundo Augusto, o Paraíba relata para ele que matou a vítima pelo fato de que ela teria tido um relacionamento com a mulher do Paraíba, entendeu? Essa seria uma das Essa seria, motivações, né? isso, essa seria a explicação do Augusto, né? Sim. Que, segundo ele, como foi que aconteceu e por que que o Paraíba teria matado a vítima. Já por outro lado, quando foi interrogado, o Paraíba disse que ele não teve envolvimento no crime, né?
quem matou foi o Augusto e que teria ocorrido em razão de um desentendimento num relacionamento amoroso entre os dois, tá? É isso que o Paraíba relatou. Uma relação homoafetiva, então, entre os dois, entre esse senhor morador de rua e ele, né? Entre o senhor morador de rua e o Augusto. Agora, Entendeu? delegado, no primeiro momento, e a gente está acompanhando esse caso desde o primeiro momento, quero até agradecer ao senhor a gentileza que durante todo o tempo o senhor teve em conversar com a minha produção, passando as informações para que eu pudesse aqui desenvolver um raciocínio, né, desse crime brutal que ganhou repercussão nacional. No primeiro momento, aparecem duas pessoas como suspeitas, um tio e um sobrinho. Tem até as imagens aqui, onde um deles, né, o tio passa com essa caixa suja de sangue, né, a polícia militar faz essa prisão, ou indica a prisão desse homem, leva até a delegacia, porque onde ele coloca no lixo essa caixa suja de sangue, ali foi encontrado parte do corpo desse morador de rua, né? E eles são levados para a delegacia, imagino que lá o senhor conversou com os dois. Me explica, por favor, porque eles são suspeitos, eu acho que é muito importante que no primeiro momento eles foram suspeitos do crime e agora a gente pode afirmar, não é, delegado, que eles não têm absolutamente nada com isso, é isso? É isso. Na verdade, o que acontece? A gente vê que todo o material, os restos mortais da vítima foram colocados em duas caixas plásticas, entendeu? E essas caixas foram retiradas do apartamento direto para a área externa do bloco, no local onde logo depois foram encontradas, certo? Então, assim, o zelador, inicialmente, inicialmente se teve uma suspeita sobre o descarte do material que pudesse ter sido feito. Mas com uma análise detida das imagens do prédio, a gente conseguiu afastar completamente qualquer envolvimento dessa pessoa. No dia, ela foi apresentada aqui na delegacia pela Polícia Militar, nós fizemos a oitiva dela assim que possível, é óbvio, porque era uma investigação, né, de uma situação muito grave, né? Então a gente precisava ter o máximo de elemento possível para poder entrevistar essa pessoa e garantir que o relato dela fosse a verdade, entendeu? Então isso foi feito naquele mesmo dia, entendeu? E quando a gente conseguiu as imagens completas do bloco, mostrando tudo o que aconteceu, a gente teve a certeza de que não havia nenhuma participação daquela pessoa, tanto é que ela foi ouvida e foi imediatamente liberada, entendeu? Em momento algum ela foi presa, foi algemada, nada disso. Entendeu? É muito importante, não é, delegado, que a gente faça esse esclarecimento, porque nós fizemos uso dessa imagem, no primeiro momento foi o que parecia ser, não é? Uma caixa suja de sangue, joga no lixo, não é? Encontra parte do corpo, depois a Polícia Militar encontra em outro lugar próximo dali mais parte de corpo, quer dizer, virou realmente, só mesmo levando para a delegacia até o senhor ter uma conversa e eles se explicarem. Mas ficou tudo bem explicado, eles não são suspeitos de coisa nenhuma. Ao final foi tudo bem esclarecido, de tal forma que não houve nenhuma participação dessas duas pessoas. Agora, delegado, se condenados, esses dois que estão presos aí, podem pegar quanto tempo de cadeia, hein? O que acontece, Henrique? Os dois foram autuados em flagrante na sexta-feira mesmo, e pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, somados com pena de 35 anos de cadeia. Ainda é importante acrescentar que no dia seguinte, né, houve audiência de custódia e o judiciário confirmou a prisão dos dois detidos, tá bom? Ainda bem, né? Continuam detidos e vão responder pelo que fizeram. O que já tem passagem que tipo de crime, hein, delegado? O senhorzinho mais velho. São 9 passagens, duas por homicídio, acho que umas 3 ou 4 por Maria da Penha, um porte de arma, e por aí vai, Henrique. Tudo nessa linha aí. Meu Deus do céu. E o outro jovenzinho sem passagem nenhuma, delegado, é isso? O outro sem passagem. E como Inclusive, eu estava conferindo o que tem aqui contra ele, uma ocorrência de injúria,
no máximo de injúria. E como é que ele explica ter entrado numa dessa, delegado? Pelo amor de Deus, só bebida? Só bebida? Pois é. É o que ele diz, né? É o que ele diz. Uma coisa que chama muita atenção na conduta dele é o fato de ele né, depois de ver aquilo, se é que aconteceu da forma como ele relata, por que que ele não procurou ajuda, né? Por que que ele não procurou a polícia, né? Quando teve o primeiro momento, porque ele sai, às 9h30, ele sai do apartamento com o autor, né? Com outro autor, entendeu? Saem os dois juntos do apartamento. E dali eles vão para o shopping, né? Para o Riacho Mall. E depois ele volta sozinho. Então, naquele momento, ele já não tinha mais necessidade de prestar conta pro Paraíba, né? Por que que ele, então, não procurou a polícia naquele momento? Por que não relatou para alguém? Por que que ele volta no apartamento, lava a cena do crime, entendeu? E ainda desova o corpo, né? Entendeu? Então, é isso que, às vezes, fica meio nebuloso na conduta dele. E se em algum momento, apesar de ele não ter iniciado a ação criminosa, mas fica uma ideia de que em algum momento ele pode ter aderido àquilo que estava acontecendo, não sei. É uma situação que ainda, né, cabe um pouco mais de apuratório por parte da delegacia. Delegado, só mais uma questão com o senhor, a postura, né, desses dois com relação à atitude que eles tomaram. E durante a cobertura desse caso, a gente conversou com os moradores da região, eles estavam todos assustados, porque eles conseguem dar uma explicação de fazer o que fizeram e jogar o corpo ali do lado do prédio, quer dizer, é difícil de entender isso também, porque a gente fica pensando, pelo menos se fosse fazer isso, jogar num lugar mais longe, né? Jogar ali, pertinho de todo mundo, uma lixeira. O que ressalta nessa situação é o fato de que talvez aquilo fosse digamos assim, uma situação de momento, né? Entendeu? Que eles estavam ali sem imaginar que poderia matar aquela pessoa naquele local, naquela ocasião, entendeu? É isso que ressalta para a gente, talvez, esse crime acontecido de momento, entendeu? Sem muita organização para a prática dele, entendeu? Delegado, um abraço ao senhor, muito obrigado pela gentileza de atender a produção da nossa Record Brasília, do nosso Cidade Alerta DF. Parabéns ao senhor, parabéns ao seu time, à sua equipe, por essa ação rápida, solucionando esse crime que ganha repercussão nacional, um crime brutal, cruel, dessa maneira que aconteceu aí no Riacho. Um abraço ao senhor, muito obrigado, viu? Perfeito, Henrique, um abraço e boa tarde para vocês. Obrigado. Aí está, delegado responsável pela solução desse crime, repito, de repercussão nacional. Um morador de rua é levado para esse apartamento alugado e lá ele é esquartejado. Sim, esquartejado. Motivação ainda não se sabe bem, seria uma traição, um tipo de traição, ou mesmo uma relação homoafetiva entre o suspeito mais jovem. A polícia está amarrando esses dados para dizer concretamente por que eles mataram esse senhor morador de rua, muito conhecido ali em toda a região. E vocês acompanharam essa entrevista exclusiva aqui no Nossa Cidade, e vocês lembram que em certo momento da entrevista eu mostrei essa imagem aqui, ó, fiz questão de mostrar essa imagem, porque esse senhor que aparece nas imagens carregando uma caixa suja de sangue e joga no lixo, onde depois a polícia militar encontrou também pedaços do corpo desse morador de rua. Esse senhor que aparece nas imagens virou, no primeiro momento, o primeiro grande suspeito para esse crime bárbaro. Só que eu acabo de confirmar com o delegado que ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada, nada. Ele esteve na delegacia, ele não foi algemado, ele não foi preso, ele foi lá levar esclarecimentos. E tudo ficou esclarecido. Mas nós do Cidade fomos atrás dele também, para conversar com ele. E ele fez questão de falar com o Cidade. E você acompanha agora essa entrevista. A rotina do senhor nesse dia, fazendo esse bico lá no prédio? Tinha o dever de
limpar o prédio e esvaziar as lixeiras. Que é dia de lixar as lixeiras e fechá-las. Deixá-las fechadas, porque na sexta fecha a lixeira para ser aberta na segunda. Deixei, são sacos que eu lembro, são sacos plásticos, leves, não eram tão pesados, que já falaram que era peso. Então, são sacos comuns de lixo. Desci o saco, deixei numa área reservada, uma área parecendo um espaçozinho de recepção. E aí, o que eu fiz? Recolhi os lixos e fui limpar os andares. Fui jogar os sacos de lixo fora. Isso na primeira hora do dia, depois de uns 10 horas que levei. Aí depois limpei e joguei o lixo fora. Durante o almoço, a minha cunhada disse, olha, deu confusão no prédio. Depois disso, que rolou a notícia, a imagem foi divulgada nas redes sociais, o que aconteceu? Aí foi normal, que não sabia o que eu fui para o normal. Aí eu cheguei lá no prédio de Taguatinga, que tinha outros prédios para fazer. Olha, comentei pro sobrinho, falei, olha, parece que deu rolo lá, porque parece que deu reboliço lá embaixo, no prédio lá. Falei, nem liguei, a gente foi normal. Quando eu chego para pegar os documentos, os meus pertences dentro do veículo, o policial me aborda e, sem mão na cabeça, me algema, e eu sem entender nada, o que o que foi, nem se identificaram. Prenderam o senhor, fizeram buscas na casa? Eles subiram, minha esposa autorizou, que não tinha nada que perder, esconder, e fizeram reboliço. E meus filhos estavam aqui dentro. Isso é um absurdo, sem justificativa. Simplesmente, posso entrar? Como não posso entrar? Aí, a partir disso, o senhor foi levado para a delegacia? Delegacia, fui direto para a delegacia. Eles queriam me colocar na parte traseira. Mas como meu pai tem idade avançada, eles, não, vamos botar ele na frente. O senhor foi para a delegacia, prestou depoimento do senhor como testemunha do caso, foi liberado, veio para casa. Mas o senhor viu a grande publicação, a divulgação, e as pessoas começaram, inclusive, até a ameaçar o senhor nas redes sociais. E o senhor está com medo dessa história. E hoje, o que o senhor busca? O que o senhor espera? Eu quero justiça. Esse que divulgou uma imagem de uma câmera em via pública, que qualquer um pode passar, pode ser um pai de família, pode ser um filho, qualquer um que passa numa via pública pode ser suspeito. Então, vou processar diretamente e indiretamente. Muitos problemas para o senhor. Eu não estou com medo, hoje eu tenho que trabalhar, eu vou ter que dar um atestado e justificar. Ontem já não deu, porque tive que pegar um atestado de comparecimento. E agora eu vou ter que ficar, tipo, a mercê da minha casa, ficar preso, passar numa pandemia, agora parecendo ficar preso de novo? Não, porque foi uma imagem equivocada, foi jogada sem necessidade, sem averiguar. Porque se eu tivesse aqui chegado e conversado numa boa, mas não teve isso. Falou, olha, você está sendo acusado. Sendo testemunha ou acusador. Mas chegaram com maior turbulência.